Então tá, pessoal, boa noite. A gente vai dar início ao nosso encontro da CUIA do mês de outubro, um pouquinho atrasado para a gente conseguir organizar as nossas agendas. A Leandra topou essa participação aí de última hora no meio do mês, agradeço muito, Leandra. A gente está tendo o prazer, então, de contar com a Leandra no nosso grupo, e combinamos de bater um papo hoje sobre ECMO. Não sei se tu pretende se apresentar, Leandra, ou quer que eu faça as honras. Não, eu posso me Pode se apresentar. apresentar? Botei um Então tá segundo bom. slide aqui. Então tá, Beleza, fica bem à vontade, viu? tá bem. Obrigada. Então, como a Raíssa já falou, vamos falar um pouquinho sobre ECMO hoje. Obviamente, ECMO tem muita coisa para a gente falar. Então, vamos falar de pontos específicos. Vou me apresentar primeiro. Então, meu nome é Leandra. Eu sou pediatra intensivista. No momento, acabei de voltar, eu fiz um fellow no Canadá, então foi lá que mais ou menos eu vi a maior parte dos casos que eu vi de ECMO. E voltei há pouco, então eu estou na UTI do Santo Antônio e na UTI do Moinhos de Vento, trabalhando como intensivista plantonista. Então, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar, então, de alguns casos clínicos de ECMO. Tem muita coisa que a gente pode falar de ECMO, tanto a decisão de colocar um paciente em ECMO, quanto a manutenção do ECMO, quanto o desmame, mas hoje a gente vai abordar mais essa fase inicial de reconhecer qual paciente que a gente colocaria em ECMO ou não. Então, eu vou colocar dois casos clínicos aqui para a gente discutir. Eu vou colocar só dois casos, até para dar tempo da gente discutir, e vou colocar casos não tão polêmicos para casos mais clássicos que a gente vê mais em pediatria, que eu acho que é importante tanto para quem trabalha em centro de ECMO, quanto para que tem ECMO, quanto para quem trabalha em centros que não tem ECMO, até para reconhecer qual paciente que a gente deve pensar em transferir para um centro que tenha ECMO. Então, quando a gente for ver os nossos casos clínicos, a gente vai fazer três perguntas. Primeira, se esse paciente se beneficiaria de ECMO. A segunda, que tipo de ECMO a gente colocaria esse paciente, qual configuração e que tipo de canulação, e com que objetivo que a gente está colocando esse paciente em ECMO. Então, antes dos casos clínicos, só para dar uma revisada nessas nossas perguntas. E antes de eu começar, por favor, se quiserem me interromper, falar alguma coisa, algum comentário, ou se quiserem deixar para falar no final, fiquem à vontade. Então, a nossa primeira pergunta vai ser: esse paciente é candidato a ECMO? Na verdade, essa não é uma pergunta fácil, é uma das perguntas mais difíceis em se tratando de ECMO. Até intensivistas muito experientes com ECMO se veem com essa dúvida: será que esse paciente é um bom candidato a ECMO? Então, não é uma pergunta simples, talvez a pergunta mais difícil, porque existe uma linha tênue entre submeter esse paciente a uma terapia invasiva que pode não ser benéfica e também deixar de oferecer essa terapia para um paciente que poderia se beneficiar e que não foi ofertado. Então, em centros que têm ECMO, a equipe médica muitas vezes vivencia conflitos, tanto por indicar uma terapia prolongada que acabou sendo fútil, ou pelo receio, né, de restringir o uso da terapia numa terapia potencialmente salvadora. E hoje em dia tem cada vez menos contraindicações absolutas para ECMO em pediatria, o que torna essa decisão mais difícil, porque daí é uma decisão caso a caso que tem que ser feita não baseada num protocolo específico, mas estudando o caso, conversando com colegas, conversando com toda a equipe, para decidir se esse paciente é candidato ou não. Mas existe, então, contraindicações absolutas de ECMO? Historicamente, na verdade, existiam mais contraindicações. Malignidade, trauma, sepse costumavam ser condições que muitas vezes não eram colocadas em ECMO pelo prognóstico muito ruim. E, na verdade, cada vez mais a gente tem relatos de todas essas situações sendo colocadas em ECMO e tendo resultados relativamente positivos. Eu usei muito para fazer essa aula o Red Book da Elzo, que é uma das principais referências que a gente tem. E no livro da Elzo tem como contraindicação uma malignidade incurável, que também não especifica exatamente. Como adultos, eles mencionam um câncer que tenha um prognóstico de menos de 5 anos. Em pediatria, eles deixam mais aberto, uma malignidade incurável. Ou uma lesão neurológica extensa, um paciente que tem sequela neurológica muito grave, que também não se beneficiaria de ser colocado em ECMO. Também eles mencionam algumas outras contraindicações, tanto em neonatos quanto em pacientes pediátricos com doença cardíaca. Então, para os dois, na verdade, para os dois casos, as contraindicações parecem semelhantes. Então, cromossomopatia letal, que seria a trissomia do 18 e do 13. Lembrando que a trissomia do 21 não entra, né, não é uma contraindicação. Lesão
cerebral severa, sangramento incontrolável, uma hemorragia intracraniana severa, maior, em geral maior que grau 3, ou se os vasos são muito pequenos, né, para ser canulados. E quanto ao tamanho do paciente, na verdade, menor que 2 quilos e menor que 34 semanas são, para neonatos, né, são contraindicações relativas. E, na verdade, para pacientes com doença cardíaca, essas contraindicações são semelhantes. Então, a nossa segunda pergunta, que tipo de configuração que eu vou colocar nesse paciente, né? Se eu decidir, bom, esse paciente se beneficiaria para ECMO, qual tipo de ECMO eu vou colocar ele? Em pediatria, a gente usa basicamente VV e VA, até porque, então aqui nessa figura eu coloquei os 4 tipos mais clássicos que a gente tem de canulação. Em pediatria, por uma limitação de vasos, a gente acaba se limitando a VV e VA. A Ana acabou de mencionar que, na verdade, eu acho que a Ana... Não foi. Não foi isso que tu mencionou, que são 3 cânulas, na verdade, foi transicionado de um tipo para outro. Mas, enfim, voltando ao VA e VV, lembrando que em VA e VV, o nosso circuito é o mesmo, a nossa bomba é a mesma, o nosso oxigenador é o mesmo, e a nossa cânula de sucção é a mesma. O que vai diferenciar o VA do VV é a nossa cânula de retorno. Então, no VV, a gente tem o sangue sendo puxado, então a nossa cânula, eu esqueci a palavra da cânula de sucção, não é bem essa palavra. De drenagem. Drenagem. Isso. A nossa cânula de drenagem vem do sistema venoso, e no VV, então, a nossa cânula de retorno volta para o sistema venoso, e no VA, a nossa cânula de drenagem também vem do sistema venoso e retorna para o sistema arterial. VAV e VVA são situações em que a gente adiciona uma cânula a mais. No VAV, a gente tem 2 cânulas de retorno, então a cânula de drenagem vem do sistema venoso, acaba voltando uma cânula para o sistema arterial e uma para o venoso. Esse caso é, em geral, usado quando o paciente tem uma dupla necessidade de suporte, tanto pulmonar quanto cardíaca. E lembrando que no VA, quando a gente canula um paciente VA, o sangue que é bombeado do coração é o sangue que vem direto do pulmão. Então, muitas vezes, se esse pulmão está comprometido, é um sangue não oxigenado. Então, o VAV entra nessa situação. Se o pulmão está doente, tu precisa que esse sangue que sai do ventrículo esquerdo seja oxigenado. E o VVA é uma cânula, é uma tipo de canulação onde a gente tem 2 cânulas de drenagem, porque o que mais vai limitar o teu fluxo em geral vai ser a tua cânula de drenagem. Então, às vezes, são necessárias 2 cânulas de drenagem para ter um fluxo maior, para um fluxo total maior no teu ECMO. Então, em geral, 2 cânulas venosas de drenagem voltando para o sistema arterial. Mas em pediatria, muitas vezes, por limitação de tamanho de vasos, a gente vai se limitar a VV e VA, que são os que a gente vai discutir nos nossos casos. Então, quando a gente decide canular um paciente VA, a gente ainda tem que decidir se essa canulação vai ser periférica ou central. Canulação periférica, em pediatria em geral, é ou cervical ou femoral. E quando a gente canula central, é central, é diretamente, então, nos vasos do coração, que aqui nessa fotinha aqui do lado, eu coloquei a foto de uma canulação central, que é quando a gente canula diretamente o átrio direito, então o sangue é drenado do átrio direito e retorna para a aorta, em geral ali na aorta ascendente. Em geral, se escolhe esse tipo de canulação quando tem uma dificuldade de canulação periférica, em pediatria, comumente por limitação de tamanho de vasos. Quando tu precisa cânulas maiores, em geral, porque tu precisa de um maior fluxo. Lembrando que esse tipo de canulação tem as suas desvantagens de um maior risco de infecção e também um maior risco de sangramento mediastinal. E quando a gente decide canular periférico, então a gente tem que optar também pela canulação cervical ou femoral. Lembrando que a canulação cervical tem um maior risco de isquemia e AVC. Uma grande desvantagem é a injúria, né, de vasos cervicais, carótida e jugular. E também tem uma maior incidência de lesões neurológicas. Então, aqui do lado eu coloquei, inclusive, uma tabela que é uma revisão de casos de crianças canuladas VA. E ali é o tipo de cânula de retorno: aorta, carótida e femoral. E a porcentagem que tem ali em cima é a porcentagem de lesão neurológica, que eles descrevem como crise convulsiva ou sangramento ou isquemia. Então, 23% de incidência de lesão neurológica quando a canulação foi carótida, 17% quando foi aorta e 18% quando foi femoral. Então, tem uma incidência maior na canulação cervical. E
As maiores limitações da canulação femoral é o tamanho, né? Muitas vezes essa canulação é limitada pelo tamanho do paciente, então pacientes pequenos muitas vezes acabam não sendo candidatos à canulação femoral pelo tamanho pequeno dos vasos femorais. Outro risco importante é a isquemia de membro. Então, muitas vezes existe necessidade de uma cânula adicional para a drenagem do membro. Então, a nossa terceira pergunta é: com que objetivo eu estou colocando esse paciente em ECMO? Lembrando que o ECMO vai ser sempre, a gente sempre tem que considerar o ECMO como uma ponte, uma ponte para algum lugar. Então, aqui do lado tem uns 4 situações que a gente pode considerar como para onde essa ponte vai nos levar, né? E numa situação ideal, numa situação perfeita, né, a gente espera colocar esse paciente em ECMO como ponte para a recuperação. Que é o paciente aquele que tu põe ele em suporte cardiorrespiratório e como se fosse um descanso para o pulmão ou para o coração até que esse paciente se recupere, mas o ECMO pode ser também ponte para outros lugares, por exemplo, ponte para o transplante. Esse paciente é um candidato a transplante cardíaco ou pulmonar e precisa do ECMO até ele chegar lá. Esse paciente pode entrar em ECMO como ponte para outras tecnologias, por exemplo, um dispositivo de assistência ventricular, ou uma ponte para decisão. Muitas vezes, quando a gente decide canular um paciente, a gente não tem muito tempo para fazer essa decisão e algumas informações importantes ainda não são bem definidas. Por exemplo, paciente oncológico, tu precisa clarificar melhor o prognóstico, tu não sabe ainda se esse paciente com insuficiência cardíaca é candidato a transplante ou não, e então é justificável colocar um paciente em ECMO para ganhar mais tempo, para esclarecer o prognóstico desse paciente, então, como uma ponte para decisão. E essa pergunta de por que eu estou colocando o paciente em ECMO, qual é meu objetivo, não é uma pergunta que a gente tem que se fazer só no primeiro dia quando coloca o paciente em ECMO, é uma pergunta que tem que ser feita diariamente até para a gente, esse objetivo tem que ser claro tanto para toda a equipe médica quanto para a família, para a gente ter objetivos claros de qual é o objetivo desse paciente, para evitar, como eu coloquei ali embaixo, que esse paciente esteja numa ponte para lugar nenhum. Então, é importante que tanto toda a equipe assistente quanto a família estejam claros do objetivo desse paciente em ECMO. Então, vamos para os nossos casos clínicos. Então, nosso caso clínico 1 é um paciente masculino de 18 meses, 12 quilos, que é previamente rígido. É um paciente com bronquiolite, tem um SWAB positivo para influenza e começou com sintomas virais há mais ou menos uma semana e foi admitido via emergência. Nesse momento, ele está na UTI e ele está em ventilação mecânica há 3 dias. Ele tem um raio infiltrado bilateral e ele parece ter uma pneumonia bacteriana também. Foi coletada a secreção traqueal que está crescendo cocos gram-positivos, foi já iniciado com antibióticos e também está em uso de Tamiflu. Nas últimas 24 horas, teve um aumento progressivo dos parâmetros de ventilação mecânica. Então, o que foi feito até o momento por esse paciente? Foi otimizada a PEP, esse paciente foi pronado, esse paciente foi colocado em alta frequência, foi tentado óxido nítrico para tentar um pouco de melhora da ventilação e perfusão dele, e esse paciente foi sedado e está com um bloqueador neuromuscular de hora em hora. Com todas essas medidas, o paciente teve um pouco de resposta, mas aqui à direita a gente vê os exames e o quadro dele atual. Após todas essas medidas, esse paciente está com uma gasometria que a gente pode ver que ele tem uma insuficiência respiratória mista, ele tem um pH de 7,18 e um PCO2 de 77, ele tem um PO2 de 52 e ele satura algo entre 83 e 85. Os parâmetros dele, ele já foi colocado em alta frequência, ele está com uma MAP de 26, uma amplitude de 56, frequência de 8 e uma FO2 100%, e o raio dele parece bastante hiperinsuflado e tem opacidades bilaterais. Da parte hemodinâmica, esse paciente ainda está estável, ele tem bons pulsos, boa perfusão, as PMs adequadas, o lactato dele não é aumentado. E foi pedido uma eco para esse paciente, que não tem alterações estruturais, ele tem uma disfunção leve de VD, e foi colocada uma adrenalina, então, em função dessa disfunção. E como é que a gente sabe, então, se esse paciente está muito ventilado, está pouco ventilado? Porque olhando assim, até ele não parece tão horrível, mas a gente olha... um dos critérios que a gente pode avaliar o índice de oxigenação, que a gente vê o quanto de ventilação a gente está oferecendo para esse paciente e o quanto ele tem de saturação e de PO2, né? Então, o índice de oxigenação dele eu já calculei a 50. O que isso significa? Lembrando ali embaixo que na SARA pediátrica, um índice de oxigenação maior que 16 é considerado uma SARA grave. Então, esse paciente
tá grave, tá bem ventilado e tá com parâmetros de ventilação que não são nada protetores. E o que a gente tem de informações, então, em ECMO em SARA pediátrica? Tem informações disponíveis tanto no PALIC, que é as recomendações, né, para SARA pediátrica, quanto no livro da Elzo. Então, em resumo, não tem critérios específicos para definir quais pacientes vão se beneficiar, não tem exatamente um ponto de corte dizendo, esse paciente, a partir daqui, precisa ir para ECMO ou não. As recomendações em geral, pacientes com causa possivelmente reversível de SARA devem ser avaliados para ECMO quando eles estão com uma ventilação que não é protetora, quando uma ventilação protetora não foi suficiente para prover, né, boa oxigenação e boa troca gasosa para esse paciente. Índices de oxigenação maior que 16 já são associados a maior mortalidade, mas, em geral, relatos de ECMO são, em geral, pacientes com índice de oxigenação maior que 30 ou maior que 40. Assim como eu mencionei anteriormente, a decisão deve ser feita caso a caso por uma equipe experiente. E nos casos de SARA, de insuficiência respiratória, o VV é sempre preferível ao VA. Aqui do lado eu coloquei uma tabela com sobrevidas, né, de casos de ECMO-VV em pacientes com insuficiência respiratória, e a gente vê que a sobrevida varia algo entre 70 e 80, 69 ali, e 70 até 80% em pacientes com necessidade de ECMO-VV. Então, a nossa segunda pergunta, esse paciente quer dizer, na verdade, a nossa primeira pergunta do primeiro caso, esse paciente se beneficiaria de ECMO? Eu acredito que esse paciente sim se beneficiaria de ECMO, ele tem uma falência de órgão único, que é o pulmão, ele tem uma doença potencialmente reversível, ele tem uma bronquiolite, ele tem uma pneumonia, ele está com uma ventilação nada protetora, que pode provocar lesão pulmonar permanente, né, para ele, e ele é um paciente previamente rígido, então sem contraindicações absolutas ou relativas para o ECMO. Então, considerando que eu acho que esse paciente é um bom candidato para ECMO, eu vou ter que tomar algumas decisões agora. Qual é o tipo de canulação? Preferencialmente VV. Então, o VV, relembrando, é um paciente que vai precisar de somente suporte ventilatório e não suporte cardíaco. Lembrando que esse nosso paciente estava com um pouco de adrenalina, mas parece que a pouca disfunção que ele tem cardíaca é relacionada ao quadro pulmonar e não uma falha de bomba cardíaca dele. Então, acredito que esse paciente se beneficiaria mais do ECMO-VV. A gente tem dois tipos de opções de cânula, né, para canular um paciente com VV. Ou a gente usa uma cânula duplo lumen, ou a gente usa duas cânulas separadas em veias diferentes. Então, aqui eu coloquei um exemplo da cânula duplo lumen, que é essa foto que está aqui, que existem algumas marcas, a mais comum é a Avalon, que ela, então, é duplo lumen. Ela drena sangue tanto da veia cava superior quanto da veia cava inferior, e ela ejeta sangue ali no meio. O ideal, o certo é que ela ejete esse sangue em direção à válvula tricúspide para que esse sangue, para diminuir a chance de recirculação. Então, quais são os desafios de usar essa cânula, né? Ela tem tamanhos específicos, o menor tamanho disponível é 13 French, que até é um tamanho que funcionaria para crianças relativamente pequenas, porém nem sempre está disponível, não é todos os centros que tem, não é assim tão fácil de ter essa cânula disponível. Ela precisa de um posicionamento ideal, porque ela precisa que a drenagem seja feita, então, na cava inferior, na cava superior, e ela precisa que a cânula, o orifício que ejeta esteja direcionado para a válvula tricúspide, então não é um posicionamento tão fácil de se fazer. E a vantagem é que é uma punção venosa única, então, em geral, é jugular direita, que desce direto ali para a cava superior, cava inferior e para o átrio direito. Então, essa é a principal vantagem dela, é uma canulação única. Outra opção seria, então, duas cânulas venosas, que em geral é feita na jugular e na femoral. Como eu já tinha mencionado anteriormente, a canulação femoral em criança é limitada pelo tamanho do vaso. Então, muitos centros, muitos cirurgiões acabam preferindo não canular a femoral em crianças menores. Tem relatos de menores de 15 quilos, menores de 20 quilos. Não é uma drenagem, não fornece uma drenagem de sangue efetiva para ser canulada cânula femoral. Porém, tem muitos relatos de crianças relativamente pequenas que são canuladas femorais. Essa figura que eu coloquei aqui do lado à direita é de um artigo que foi publicado. Tem um grupo do Reino Unido que eles
costumam bastante canular crianças muito pequenas, então eles publicaram um relato de diversos casos que eles canularam. Eu acho que a menor criança que tem nesse relato é 2,7 quilos, e eles canulam com drenagem pela cava superior e com retorno pela femoral, pela cava inferior. E eles relatam bons resultados. Isso é em VV-ECMO, em geral em pacientes com insuficiência respiratória. Então, eles têm bons resultados, então é uma questão muito de centro, de preferência de cada local. Em não se conseguindo canular essa criança VV, ela vai acabar mesmo precisando só de suporte respiratório sendo canulada VA. Aqui tem um gráfico da ELSO, que é informações até 2015, eu não encontrei depois disso, mas que ainda 60% das crianças que precisam de suporte ventilatório, somente ventilatório, são canuladas 60% são canuladas VV, então 40% dessas crianças ainda são canuladas VA, mesmo precisando de suporte somente ventilatório, por, em geral, questões de dificuldade de canulação VV em crianças. Então, a minha resposta para a segunda pergunta é que tipo de canulação? Preferencialmente VV, sabendo que talvez eu não consiga canular VV por limitação de tamanho de vaso. E qual é o meu objetivo quando eu coloco essa criança em ECMO? É uma ponte para recuperação. Esse meu paciente tem uma pneumonia, ele tem um quadro viral, então ele tem uma doença potencialmente reversível. Então, o meu principal objetivo é dar um descanso para esse pulmão, evitar a ventilação não protetora e lesão pulmonar, até que o curso dessas doenças tanto o curso da doença viral ocorra, quanto esse paciente tem efeito dos antibióticos. Então, o meu objetivo para esse paciente é uma ponte para recuperação. E é isso, este foi o primeiro caso. Não sei se alguém tem algum comentário, ou se vocês querem que eu vá para o segundo caso. Alguma pergunta? Eu acho que... Está me ouvindo bem? Eu tô. Tô perdida nos meus microfones. Eu acho que sim, também, que é um paciente que teria indicação clara de ECMO. Eu tenho a sensação que, às vezes, esse é o tipo de paciente que a gente acaba não colocando e dando uma chance, né? Justamente por isso, assim, por ser puramente uma patologia pulmonar, sem nenhuma outra, sem nada hemodinâmico, e a gente pode facilmente cair nessa armadilha de não indicar, apesar de ter indicações claras pela literatura que a gente vê, né? Não sei se tu tem essa impressão também. Uhum, sim. Inclusive, uma das contraindicações que eu não coloquei aqui, mas é um tempo muito prolongado de ventilação, né? Que esse paciente já tem uma lesão pulmonar estabelecida, então esse paciente acaba tendo um prognóstico pior, porque já está com lesão pulmonar, então tu vai colocar ele em VV e o dano pulmonar já foi feito, né? Então, é difícil saber o timing, porque muitos desses pacientes sobreviveriam sem ECMO, mas sobreviveriam com lesão pulmonar, então o timing eu acho que é a questão mais difícil, mas que nem a Raíssa falou, eu acho que às vezes indicar mais precocemente, não deixar ir muito para frente também beneficia esse paciente, porque aí tu evita uma lesão pulmonar que tu propagaria, né, mantendo esse paciente nesses parâmetros tão altos. Acho que se ninguém quiser fazer nenhum comentário, pode seguir, daí a gente discute mais no final. Discute no final. Então tá. Nosso segundo caso, então, é uma... Estão me ouvindo? Parece que eu tô travando. Sim, tudo bem. Tudo certo. Nosso caso clínico 2 é uma paciente feminina de 4 anos, 20 quilos. Tem um status vacinal desconhecido, a mãe ficou de trazer a carteirinha, não tem tanta certeza se ela completou todas as vacinas, mas ela foi trazida à emergência por febre, prostração há mais ou menos 3 dias. Chegou na emergência saturando 86, tem uma TA de 65/32, uma cardíaca de 182 e febril, 38,3. Nesse momento, 36 horas depois, essa paciente está na UTI, em ventilação mecânica, com suporte hemodinâmico progressivamente em aumento. O laboratório ligou, tem uma hemocultura periférica que está identificando provavelmente meningococo. Então, o que a gente já fez por essa paciente? Foi iniciado antibióticos que foram mantidos os mesmos depois do crescimento dessa cultura, que é ceftriaxone e vanco.
Inicialmente ela recebeu ressuscitação com cristalóide, 80 ml por quilo. Essa paciente está entubada e está sedada. A intubação foi indicada principalmente por rebaixamento do sensório e hipoxemia. E no momento essa paciente está com diversas drogas vasoativas, com adrenalina 0,3, noradrenalina 0,7 e vasopressina 0,3. Calculando o VIS-score dela nesse momento é 150. Foi colocado também hidrocortisona em dose de choque, né? E essa paciente está anúrica já faz umas 12 horas. E foi optado, então, por iniciar uma diálise precoce para ela. Foi conversado, então, com a nefro, com a cirurgia, ela vai passar um Chile agora. E foi indicada a diálise tanto pela anúria quanto pela citose metabólica e também pela tentativa de remoção de toxinas pela diálise. Foi feito uma ecocárdio nessa paciente, ela tem uma disfunção moderada de ventrículo esquerdo, ela é taquicárdica, e ela tem uma veia cava inferior cheia pela eco, então não parece que mais volume seria a solução para ela. A perfusão dela, ela tem extremidades frias, moteadas, um enchimento capilar lentificado, e nesse momento ela está com uma PM invasiva, e a TA dela é 55/40, e ela tem uma PVC, monitoração de pressão venosa central, que é de 14 agora. Os últimos exames dela, ela tem uma gaso de 7,16, um bica de 16, uma saturação venosa de 52 e uma saturação arterial de 97, um lactato de 7,5. A creatina dela agora está 1,4, a basal dela de exames que ela tinha dos meses anteriores era 0,5, e ela tem um potássio de 5,2. Então, o que nós temos de evidência, né, para ECMO em choque séptico pediátrico? Historicamente, costumava ser uma contraindicação, ao menos relativa, né, o choque séptico para ECMO, pela preocupação por desfechos muito ruins. Ao longo do tempo, na última década, a gente tem muitos relatos de aumento da melhora do prognóstico e de resultados satisfatórios, então. Então, a gente ainda tem um receio de colocar um paciente em choque séptico em ECMO, mas ele não é uma contraindicação e a gente tem relatos na literatura de desfechos relativamente favoráveis. Quais são os maiores desafios do paciente com choque séptico para ser colocado em ECMO? Muitas vezes esse paciente tem um choque distributivo com vasoplegia, então, mesmo com fluxos altos do ECMO, a gente não consegue dar o suporte que esse paciente precisa, e muitas vezes esse paciente está em CIVD, então a questão da coagulação fica muito complicada, esse paciente tem tendência tanto à trombose do circuito do oxigenador, quanto maior propensão a sangramento. Então, ele é um paciente desafiador, muito mais do que aquele paciente que a gente colocou em VV. Tem que eu coloquei os resultados de uma revisão sistemática só mostrando os desfechos, né, a sobrevida. Então, tem relatos aqui de estudos que relatam ECMO-VA em pacientes pediátricos, desde 1989 até 2019, e a sobrevida é de 59% nessa amostra. Lembrando que essa amostra eu revisei, são todos hospitais de países desenvolvidos, então não sei se a nossa realidade seria a mesma, mas a sobrevida, o relato é de 59%. Nessa mesma revisão sistemática, mostra uma sobrevida neonatal melhor que a pediátrica, né? Neonatal de 73% e pediátrica de 50%. Os dados da ELSO mostram uma sobrevida em sepse e ECMO de 52%. E diversos relatos mencionam que fluxos altos, em geral maior que 150 ml por quilo por hora, são associados a melhor sobrevida. Então, quais são as indicações para ECMO em choque séptico? Em geral, um VIS-score alto, né, maior que 80/100. Lembrando que a nossa paciente tinha um VIS já de 150. Um paciente que recebeu ressuscitação volumétrica adequada e outras terapias farmacológicas, que eu acho que na nossa paciente a gente acabou fazendo tudo, né, que se tem indicação para fazer em choque séptico. E um paciente que esteja em deterioração progressiva, né, com aumento de lactato, com acidose, com hipotensão persistente e com falências orgânicas, então um paciente que tenha um risco de óbito considerável. E tem alguma contraindicação? Na verdade, as contraindicações são semelhantes às contraindicações para ECMO em geral, um paciente com dano neurológico grave prévio, um paciente com malignidade incurável. Pacientes oncológicos e sepsis são um tipo de paciente que preocupa, né, colocar em ECMO pelo prognóstico, mas tem relatos na literatura de desfechos satisfatórios, então não é uma contraindicação, é uma decisão caso a caso, dependendo
em que momento da doença esse paciente está, do prognóstico desse paciente. E neutropenia também é um fator preocupante que diminui, piora o prognóstico, né? Então, também um paciente neutropênico tem que ser avaliado caso a caso se esse paciente se beneficiaria, mas também tem relatos na literatura de casos de sucesso de ECMO nessa população. O tipo de choque também vai nos ajudar a entender se esse paciente vai ter melhor resposta ou pior resposta ao ECMO. Em resumo, um resumo bem resumido dos tipos de choque, a gente pode ter um choque frio e um choque quente. A nossa população pediátrica, em geral, os pacientes menores, eles vão apresentar mais com choque frio, que teria uma disfunção de VE, com uma pouca entrega de oxigênio e com tônus vascular relativamente preservado. E os pacientes maiores, pacientes adultos, já se apresentam mais com choque quente, que é um choque mais distributivo, com uma vasoplegia. E esses pacientes com choque quente, em geral, são os mais desafiadores para ECMO. Então, pelo livro da Elzo, também menciona que pacientes com choque frio, que tem uma disfunção de VE, o ECMO no choque séptico se justifica a tentativa. E relembrando que, em geral, os nossos pacientes vão ter uma coisa mista, né? Eles vão ter disfunção, eles vão ter vasoplegia, então a gente vai... Dificilmente eles estão numa casinha ou na outra, né? Principalmente esse paciente que já está num quadro bem grave, que nem o nosso paciente do quadro clínico. Então, pensando, essa minha paciente se beneficiaria ECMO? Eu acho que sim, é uma paciente que eu acho que se beneficiaria, porém, tendo em mente, deixando bem claro para todos da equipe e para a família também, que não é um prognóstico, é um caso bem desafiador. Então, é uma paciente com risco de óbito significativo. Então, o ECMO, nesse caso, é uma tentativa, como todos os casos, né? Mas é uma tentativa de interromper o curso que essa paciente está, que provavelmente seria óbito. Então, ela tem uma etiologia potencialmente reversível, ela tem uma infecção. A gente sabe que meningococo é uma infecção com um prognóstico podendo ser bem ruim, então ela tem uma doença potencialmente reversível, mas com prognóstico reservado em muitas situações. Essa paciente tem um alto risco de óbito se não for para ECMO, então isso a gente tem que pesar também. E essa paciente não tem outras comorbidades prévias que contraindiquem o ECMO. Então, eu acho que essa paciente se beneficiaria da tentativa, mas deixando claro e a gente tendo em mente que é uma paciente que talvez tenha um prognóstico ruim mesmo com ECMO. E essa paciente, então, decidi que ela seria uma boa candidata, como é que eu vou canular ela? Essa paciente com certeza precisa de VA, porque ela precisa de suporte cardíaco. E aí a questão para ela, a maior questão seria central ou periférico. Como eu já disse anteriormente, tem alguns estudos que mostram que esses pacientes precisam de maior fluxo, né, do que outros tipos de pacientes. Então, alguns estudos mostram uma maior sobrevida quando esse paciente é canulado central em relação à canulação periférica. Qual é o nosso alvo, então, quando a gente canula um paciente com choque séptico? É normalizar o lactato, melhorar a saturação venosa, manter a PM adequada, e isso em sepse pode demandar fluxos de até 150 a 200 ml quilo hora. Então, para isso, a gente tem que ter uma canulação muito boa, tem que ter vasos adequados, e provavelmente por isso que a canulação central é relacionada a melhores desfechos. Tem um estudo retrospectivo que foi publicado em 2011, que revisou casos de crianças canuladas central, e crianças que tiveram fluxos maiores no início, 150, versus fluxos menores, 110, tiveram melhor prognóstico. Então, essas crianças que toleraram fluxos maiores, tiveram condições de fluxos maiores, tiveram maior sobrevida. E nesse mesmo estudo, eles compararam essas crianças com canulação central com crianças, controles históricos, né, de canulação periférica, que também tiveram uma sobrevida maior, até significativamente maior, de 73 vezes 38%. Então, essa paciente, eu acho que seria uma paciente que a gente teria que conversar com o cirurgião, né, ver o tamanho dos vasos, ver se uma canulação periférica, se a gente conseguiria colocar cânulas grandes o suficiente para um fluxo adequado, senão eu acho que essa paciente teria indicação de uma canulação central, isso eu acho que teria que ser uma conversa entre a equipe da UTI e a equipe cirúrgica, né, para ver o tamanho de cânula adequado. Aqui é um quadro do livro da Elzo, que menciona todos os possíveis tipos de canulação para choque séptico. Só vou mencionar aqui que fala tanto da periférica, né, veno arterial, quanto da central.
maior desvantagem da periférica é limitação do fluxo, né? Então, tu vai ter volumes o fluxo limitado pelo tamanho das cânulas. E o central, o maior benefício seria alto fluxo, a possibilidade de fazer um alto fluxo, e a maior desvantagem seria a necessidade, né, de uma cirurgia aberta, a necessidade e o maior risco de sangramento e o maior risco de mediastinite. Então, também temos que pesar esses riscos e benefícios da canulação central. Além de decidir o tipo de canulação central periférica, a gente também tem que, qualquer paciente que vai para ECMO VA com disfunção cardíaca, a gente tem que pensar se esse paciente vai precisar também de uma descompressão de câmara esquerda. Por que esse paciente precisaria, né, de descomprimir o lado esquerdo? Porque o ECMO VA, pensando que a gente retira sangue antes do coração e ejeta esse sangue depois do coração, ele vai reduzir a tua pré-carga e aumentar bastante a tua pós-carga no ventrículo esquerdo. Então, esse ventrículo esquerdo que já é doente, ele vai enfrentar um aumento de pós-carga. Então, esse ventrículo pode dilatar. Então, por esse aumento de pós-carga, a ejeção diminui e tu pode ter um aumento, então, do volume diastólico final, que pode levar a dificuldade de perfusão coronariana, né, isquemia e arritmias. Aqui do lado a gente tem, então, o que acontece, né, no ECMO VA, diminuição da pré-carga, aumento da pós-carga, aumento do volume diastólico final, diminuição do teu volume sistólico geral, então isso tudo prejudica. Então a gente está tentando ajudar o ventrículo esquerdo quando a gente coloca em ECMO, mas na verdade, se a gente deixa esse ventrículo distendido, a gente pode acabar prejudicando. Outra coisa que pode acontecer, não somente prejudicar o ventrículo esquerdo, mas também, por causa do aumento de pressão do lado esquerdo, há uma congestão pulmonar das veias pulmonares, levando ao edema pulmonar e possível hemorragia pulmonar. Então, vou botar aqui. Eu botei, só queria mostrar a fotinho. Essa foto aqui é de um paciente que foi canulado para ECMO VA, e esse é o raio dele logo após ele ser canulado, um edema pulmonar significativo, e aqui na foto do lado tem esse paciente depois que foi por cateterismo feito uma comunicação interatrial, a descompressão e a melhora pulmonar que ele teve. Vou voltar aqui para os meus slides. Então, quais são os principais fatores de risco para a distensão do ventrículo esquerdo? Falência severa de ventrículo esquerdo, então um paciente que vai para ECMO por qualquer motivo de disfunção ventricular, principalmente aqueles corações com uma fração de ejeção muito baixa, que mal ejetam, esses pacientes muitas vezes já vão precisar de início de uma descompressão do ventrículo esquerdo. Pacientes com insuficiência aórtica, pacientes com fluxos altos no ECMO, que é o caso da nossa paciente, né, que ela tem uma disfunção moderada de ventrículo esquerdo, mas ela tem uma pós-carga muito alta, né? Porque ela vai precisar de altos fluxos. Então, essa paciente é uma paciente que possivelmente vai precisar de uma descompressão. E pacientes com sobrecarga hídrica em geral. Então, como que a gente cria, né, a descompressão do ventrículo esquerdo? Pela criação de uma CIA, alguns pacientes, por sorte, já vão ter uma CIA, né? Muitos dos nossos pacientes cardíacos já vão ser descomprimidos pela sua própria anatomia, então, mas essa criação de CIA pode ser feita também por cateterismo. Pode ser colocado uma cânula direto no átrio esquerdo, então, ou por toracotomia, ou se o paciente tem ECMO central, seria uma situação mais fácil, porque já está com o externo aberto, já pode colocar uma cânula direto no átrio esquerdo, ou pode ser feito também de forma percutânea. E alguns dispositivos de assistência ventricular também podem servir como descompressão. Então, impela ou balão intraórtico servem tanto como um suporte para o ventrículo esquerdo quanto para essa descompressão. E muitas vezes inotrópicos são usados também para esse fim. Quando a gente coloca um paciente em ECMO VA, a gente evita, né? A gente não quer, na verdade, usar inotrópicos porque a gente quer dar descanso para aquele coração, mas muitas vezes esse coração está com uma pós-carga tão alta e com uma disfunção tão importante que ele acaba nem abrindo a válvula aórtica, né? Não ejetando, então os inotrópicos podem servir para esse fim de dar um pouquinho de inotropismo e promover algum alívio da sobrecarga do ventrículo esquerdo. Então, como é que a gente diagnostica essa sobrecarga do ventrículo esquerdo? Basicamente pelo edema pulmonar. Então, clinicamente, a gente pode ver sinais clínicos de edema pulmonar, que é aquela nossa secreção rósea, né, sanguinolenta do edema pulmonar, pelo raio-x, que nem a gente viu anteriormente, um raio-x clássico de edema pulmonar.
elevação da pressão venosa central, e também por eco. Então, pacientes que vão para ECMO por disfunção cardíaca vão precisar de uma ecos seguidas, e a própria eco pode mostrar, né, tanto a estase dentro do ventrículo, quanto a distensão, quanto a falta de abertura da válvula aórtica. Então, e qual é o meu objetivo se eu decidir colocar esse paciente em ECMO? Então, eu acho que é uma ponte para recuperação. A gente sabe que esse paciente tem chance de não se recuperar, mas seria esse o meu objetivo. Então, é um paciente que tem uma doença potencialmente reversível, ele tem uma infecção bacteriana, então a gente tem essa opção da gente dar um tempo para os antibióticos agirem, dar um descanso para esse coração e ver se esse paciente vai se recuperar de alguma maneira. Então, lembrando que o nosso objetivo do ECMO no choque séptico é restaurar o fluxo sanguíneo, a oxigenação para os órgãos, sem ocasionar lesão cardíaca ou pulmonar adicional. Então, é essa chance que a gente está dando para esse paciente. E este é o fim do caso 2. Então, se vocês tiverem comentários, por favor, comentários, perguntas. Muito bom, Leandra. Obrigada. Pessoal, não se acanhem. Todo mundo tem que falar. É isso. Eu vou começar enquanto o pessoal perde a vergonha. Eu acho que o fato de tu ter trazido dois casos muito claros é bom, porque eu penso que a gente já tem dificuldade, às vezes, na indicação e na decisão de casos simples e Sim. ainda mais, né, em casos que às vezes tem comorbidade junto, ou às vezes, que nem a gente falou no começo, já tá um quadro um pouco mais arrastado e a gente acha que o prognóstico já meio que passou do ponto. Eu não sei se é a tua impressão, mas eu sinto que uma das nossas principais dificuldades talvez ainda seja ali, falando do nosso serviço, né, ali no Santo Antônio, como a gente vem em crescimento do ECMO nesses últimos anos, mudar esse mindset de colocar como uma terapia disponível e colocar nesse rol de possibilidades o quanto antes, para que a gente comece já a discutir sobre essa possibilidade e ver qual que vai ser a melhor forma da gente instituir enquanto ainda tem, né? Para não deixar que tenha daí disfunção de múltiplos órgãos e que a coisa se perpetue a ponto de esse paciente provavelmente ter um desfecho ruim, inclusive em ECMO, né? Vai piorar, inclusive, o desfecho dele em ECMO. Isso eu tô falando das indicações clínicas, né? Acho que para as indicações pós-cirurgia cardíaca é um pouco diferente, acaba sendo, querendo ou não, um pouco mais fácil, porque o cara não sai de SEC, ou o cara sai de SEC muito chocado, então acaba sendo um pouco mais fácil, mas nesses casos clínicos eu sinto que esse é um dos principais desafios, assim. Sim, eu acho que a decisão. Até quando eu estava preparando os casos, eu pensei, não vou. Tinha pensado em colocar um paciente com AVC, mas já é complicado quando o paciente é saudável, né? Então, quando é fácil, já é complicado. Então, eu acho que é bem desafiador, até porque sempre tem uma esperança que esse paciente vai sair sem ECMO, e a gente sabe que, por a gente ter a experiência limitada, né, em ECMO, a gente não vai ter os mesmos desfechos que um centro que faz 3 ECMOs ao mesmo tempo, todos os dias, vai ter. Então, a gente tem esse receio, né, de indicar, e que nem eu falei lá nos primeiros slides, tem esse receio de indicar uma coisa que vai ser falha, né? Então, mas eu acho que nem tu falou, eu acho que a gente tem que sempre ver isso como uma opção. A gente acaba muitas vezes não vendo como opção, e é uma coisa que a gente. Nossa curva de aprendizado vai melhorar quando a gente. Conforme a gente vai colocando mais pacientes, né? Então. Exato, e além do ponto de vista de mortalidade também, a gente também sempre pensa nas complicações, né? O Sim. quanto, que nem tu mostrou ali, a quantidade de AVC que tem, e a quantidade de sangramento que tem, e aí se a terapia se arrasta um pouco, a questão das politransfusões e a questão de infecção também, então a gente coloca tudo isso na equação, né?
Mas, sem dúvida, tendo a terapia disponível, a gente tem que indicar na hora certa, para a Uhum, gente aumentar a nossa chance da terapia ser mais efetiva, né? Não sei exato. se O timing. né, o pessoal do Clínicas que disse que estão com ECMO e querem fazer algum comentário, ou então a pessoal do Santo Antônio, que eu caí de gaiato aqui, cheguei de São Paulo hoje sabendo que a gente está com ECMO lá também, não estou muito por dentro do caso. Oi, boa noite. Vou falar Boa do nosso, noite. do que a gente colocou hoje, que é uma menina de 8 meses com síndrome de Down, tecnologia de Fallot, que já tinha um stent na via de saída do ventrículo direito lá do período neonatal, e internou na semana passada com Covid, né? Então foi o que instabilizou, né? Uma criança que já vinha num limite, já de uma saturação, um limite, esse stent, né? Já estava obstrutivo e tinha cirurgia marcada por esses dias. E acabou então piorando, né? Do ponto de vista respiratório, entubada, hipoxemia refratária. A gente já estava em mente, assim, que quem sabe ela precisasse para ECMO, né, porque levá-la para a cirurgia nesse momento aumentaria muito né, o risco de mortalidade dela, e então ela teve até alguma melhora, até alguma estabilidade, e né, dessa noite para cá piorou muito, hipoxemia refratária, né, e em decorrência disso, o choque, e daí ela foi colocada em ECMO, veno arterial, então, porque ela estava com drogas, a despeito de ser, né, a causa pulmonar no momento, pelo choque. Então, ela foi colocada em VA periférica, tá? Ela tem 6,8 kg. Então, foi agora de tarde isso. Veremos como vai se Veremos. comportar. E como é que foi a canulação? Vivi, tu disse que foi periférica, em quais partes foram? Periférica, jugular e carótida. Então, precisando de bastante volume, assim, pelo menos é um paciente que não é pós-cardiotomia, né, que daí não está sangrando a alma. Então, essa é a parte mais tranquila, precisando de muito volume ali nesse momento para conseguir manter um fluxo adequado. Mas esse é o nosso caso atual. Até ia perguntar para o pessoal do Clínicas o que eles estão usando de membrana de oxigenador, que a gente, nos últimos tempos, tem usado, agora, nesses 2 últimos, é a Sorin. Não sei se tem alguém É. do Clínicas Online por aí. Eu até perguntei isso para a Nicole também, assim, porque fora o pessoal tem usado muito o Euro 7, que é uma membrana super boa, a maqueta cada vez mais difícil, né, pelo menos pediátrico. Então, só para ter uma ideia, assim, do que o pessoal tem usado. Uhum. Enquanto a gente espera essa resposta, talvez, Vivi, acho que uma coisa importante, muito boa a tua aula, Leandra, parabéns. Seria Exato. a gente pensar, na verdade, naquelas perguntas iniciais que tu fizeste, né, Leandra? Qual é o nosso objetivo com ela, né? Então, o nosso objetivo é tentar tirá-la desse choque, para que ela possa, quem sabe, sobreviver, passar essa fase do Covid, para daí ir para uma cirurgia cardíaca, né? Então, a gente ainda tem um período complicado, assim, pela frente, né, de tudo que ela ainda tem para passar, né? Mas eu imagino que seja esse o pensamento de hoje. Eu também não estava hoje, mas seja isso, né? Dar suporte para ela conseguir ainda depois ser submetida a uma cirurgia de correção total da cardiopatia dela, né? Então, realmente é um risco alto igual, né? E assim, e o objetivo agora mais imediato é, assim que possível, transicionar para AVV, não é? Que aí já é um ECMO, né, geralmente um pouco mais tranquilo para a gente levar, se precisar levar por mais tempo, porque é isso, da recuperação do Covid, a gente ainda é incerto, né, o tempo que vai levar. Então, o objetivo, né, mais imediato é esse. Eu acho que ela também, nesse tamanzinho, entra naquelas questões que a Leandra falou sobre dificuldade da cânula de drenagem, né? Porque essa canulação periférica, a gente acaba
precisando de muito volume para tu conseguir ter um volume de drenagem para fazer um fluxo adequado, né? Exato, né? Então é sempre desafiador, né? Nessa faixa etária, com esse peso, realmente ter um funcionamento ideal. Então tá, gente, se ninguém mais vai querer contribuir, eu acho que a gente pode ir finalizando. Leandra, muito bom, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por ter topado o desafio meio em cima da hora, assim, e foi muito bom. Revisamos coisas, aprendemos coisas, acho que foi bem legal. Muito obrigada. Obrigada, Leandra. Obrigada pela atenção. Tchau. Tchau. Ai, a chefa levantou a mão. A chefa quer comentar alguma coisa? Não tinha visto. Tô aqui com 2 telas bem doidas. Não sei se não era para ser um parabéns, talvez. Eu acho que elas, deixa eu ver. Era para dar parabéns. Ah. Eu não consegui entrar no início, porque estava no paciente em caso, no caso. Mas parabéns, achei ótimo, achei as revisões, os questionamentos, acho que é uma realidade diferente agora, né? A gente sempre ficava com muito mais receio por ter uma experiência que era ainda mais limitada e a gente se sentia mais confortável em estabelecer, em manter uma terapia conservadora. Mesmo sabendo que os riscos e talvez as complicações fossem altas, né? Acho que agora a gente vem se sentindo um pouco mais confiante, né, de tentar, principalmente vendo esses resultados, não é? Que bem o que tu disseste, né? Só que sempre é meio controverso, mas o prognóstico é pior, os resultados são piores. Bom, mas os resultados de choque séptico são ainda ruins, né? Então, mas foi muito, muito boa a revisão. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Boa noite. Então tá, pessoal, muito obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Obrigada. Leandro. Ótimo.